Uma primeira orientação que a gente sempre faz é a mesma coisa que se faz para um alcoólatra. Evite o primeiro gole, evite o primeiro corte, evite a primeira lesão. Porque depois que você tem uma primeira lesão e começa a flertar com esse tipo de possibilidade, ficar livre disso é muito complicado. Sim. Então, evitar entrar e desenvolver esse mecanismo de alívio, substituindo por outros mecanismos de alívio, é talvez a principal ideia para se evitar o cutting. Né? Então, primeiro trabalhar, antes de pensar num tratamento, pensar numa atitude preventiva. Exato. Né? Todas as pessoas que manifestam esse tipo de sintoma têm presentes uma dificuldade de comunicação enorme, principalmente nas áreas de relacionamento. Então as pessoas têm dificuldade enorme de se comunicar e de se expressar. Mesmo porque o que elas estão fazendo, elas sentem até, às vezes, muita vergonha do que está acontecendo e se cobrem, se fecham para que ninguém saiba disso tudo. É algo bem íntimo, né? Que não quer dividir com outras pessoas. Sim, é uma prática muito individual, é uma prática que se não faz na presença de outras pessoas, não é algo que se faz num ritual coletivo, né, como outras práticas ritualísticas que são coletivas. Essa prática não é, ela é individual. E sim, as pessoas elas acabam tendo um momento ali, o momento que está acontecendo, ele até pode ser, entre aspas, né, prazeroso para quem está fazendo, sim, dando aquele alívio que ela precisa naquele momento. Sim. Mas em seguida, sim, vem um processo, muitas vezes, de arrependimento, de culpa, né, de um ato martírio, de um flagelo. E sim, é um processo inibitório. A pessoa se sente mesmo envergonhada dessa atitude. Existe uma questão que é social também. Então, essas pessoas acabam se recolhendo. Né? Pessoas que tinham uma atividade social, pessoas que tinham hábitos sociais mais frequentes, começam a se recolher, começam a não frequentar mais. Então, não vai mais no clube, porque não pode ter aquela parte exposta, porque fica um processo cicatricial, fica uma marca, né? Fica uma marca no corpo. Então, tem um termo interessante que é o estigma. Então a pessoa fica estigmatizada, a pessoa fala, olha, que coisa estranha, que coisa diferente aquilo. Então a pessoa evita, porque é algo que aos nossos olhos é muito diferente, é muito estranho. Né? Causa um estranhamento, causa uma sensação muito desconfortável, inclusive, para quem vê. Né? Se você chega perto de uma pessoa, a primeira impressão é de uma tentativa de suicídio. Exatamente. Então tem um choca, né? Ele choca. Então, como isso não é o objetivo de quem pratica a automutilação, não é essa exposição, não é esse exagero de exposição, muito pelo contrário, é um momento mais de isolamento, de introspecção social, ela vai tentar cobrir aquilo. Ela vai tentar esconder, ela vai tentar se resguardar. Sabe de uma coisa, doutor Guilherme? Ontem, depois do programa de ontem, assim que a gente recebeu, até eu recebi algumas ligações de fora, e uma das mensagens que uma pessoa enviou para cá e depois ela descobriu o telefone da gente, ligou, né, que soube do nosso telefone, e ela disse que ela não sabia que seus hábitos eram de automutilação. Ela fazia aquela coisa assim sintomática, né? Que era a questão, por exemplo, de quebrar a caneta e se espetar com os pedaços da caneta. Tivemos até uma participação ontem. E aí despertou nessa pessoa porque ontem o pastor Rogerinho comentou que às vezes até aquela coisa de ficar mordendo os cantos da boca e tudo, e ela se identificou que muitas vezes a boca dela está em feridas e não sabia que aquilo era algo sintomático e tinha origem. E ela citou as situações de abuso que ela sofreu durante muitos anos, né? Então, mais um fato que eu acho foi interessante, aí à tarde uma amiga nossa do ministério, ela foi conversar comigo, e ela disse assim que veio à mente dela um momento da sua vida que ela estava mexendo assim no canto da unha, tinha uma pelezinha lá, e ela começou a pegar assim, tipo, não sei o nome daquele negócio que as irmãs usam, assim, para colocar no canto da unha. Como que chama aquele palitinho, Samira, que tira o excesso do palitinho. Palitinho de laranjeira. Palitinho de laranjeira. Laranjeira. Então, ela disse que aquilo, assim, e ela disse que ia fundo, e sangrava, mas ia fundo. E assim, eu não achava a tal da pelezinha, e buscava, assim, profundo, e aquela coisa sangrava e doía demais. E ela disse assim, ela parou, eu disse, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tendo essa atitude? E assim, foi como o Espírito de Deus falando com ela mesmo, né? É como se ela estivesse tentando tirar aquelas pelezinhas do canto da alma dela, né? De alguma coisa que está incomodando, que está pressionando a fazer ela isso. Ela acaba né? resultando isso no corpo. E aí ela disse assim, não, está errado isso, né? Então assim, foi uma coisa que veio à consciência, mas eu estava fazendo algo que
a própria mente, né? E as emoções. começava no inconsciente e trazia para o consciente. Uma das coisas, quando nós interessante estávamos ministrando a terapia naquela menina lá, Sim. uma das coisas que eu vi, assim, não que ela chegou à automutilação, mas eu creio que já estava para chegar. Desenvolvendo. Porque a questão dela dormir, que ela falou comigo no outro dia, não. Hoje eu dormi sem ficar totalmente debaixo do edredom. Que a pessoa ela esconde debaixo. Então ela entrava e escondia debaixo. No outro dia ela falou comigo, não, hoje eu consegui dormir com a cabeça de fora, tranquilo. Eu vou entrar nessa. Parece simples, né? Mas para quem passa por isso é extremamente significativo. Não, e aí que eu vou entrar nessas perguntas, porque a gente, para quem não conhece esse tipo e nunca passou por qualquer tipo de sintoma desse, acha que isso é uma coisa, nossa, que coisa mais infantil, mais boba, mas na grande verdade isso é uma angústia tão dominante que a pessoa nos pequenos movimentos, detalhes da vida dela, ela expressa tudo isso. A gente tem participações aqui que vêm ao encontro do que você está falando, pastor Rogério. Olha, um tweet que chegou aqui para a gente eu não vou colocar o nome, porque eu fui assistir o programa agora, uma dor me consome. O que é isso? Mas eu entendi o que devo fazer, só que não consigo. E a gente vai falar daqui a pouquinho para essas pessoas que já entenderam, já conseguem admitir que passam por um processo de cutting ou de automutilação e o que elas fazem quando elas não conseguem sair disso mesmo. A Sofia Guerra Cruz. A dor da alma às vezes torna-se tão forte que a mutilação alivia, exatamente o que o Dr. Guilherme acabou de dizer para a gente. Por telefone chegou também uma participação da Alessandra de Uberaba, que tem 2 filhos, passou por um divórcio. O garoto, toda vez que é contrariado, começa a se beliscar e fala que vai se matar, e a psicóloga inclusive pediu para esperar e não dar tanta importância. Ela pergunta o que deve fazer. Então, essa é uma pergunta bem interessante que a gente vai responder já. Só quero trazer um recado aqui para vocês que estão nos assistindo, que hoje, quarta-feira, tem um culto muito especial lá no templo principal da Igreja Batista da Lagoinha, a partir das 7h30 da noite. Mas se você pode, chega um pouco mais cedo, pega um lugar legal lá. Se você não pode chegar às 7h30, vai sair do seu trabalho aí às 7h45, não tem problema você chegar atrasado lá no culto, porque não é atraso, é o horário que você pode e a gente está esperando de braços abertos. E hoje, sabe o que vai acontecer? É o encontro de mulheres e homens diante do trono. Então, a pastora Ana Paula Valadão e o pastor Gustavo juntos no templo principal, geralmente acontecem separados, né? O pastor Gustavo fala com os homens lá no tabernáculo e as mulheres lá no templo principal, mas dessa vez, hoje, quarta-feira, todo mundo junto. Então, aí você que tem a sua esposa vai poder ficar de mãozinha dada com ela lá no banco, assistindo o culto abençoadíssimo lá no templo principal, a partir das 7h30 da noite, encontro de homens e mulheres diante do trono, você não pode perder, então esse é o nosso convite. Vamos começar aqui então pela pergunta de uma telespectadora, que eu não vou citar o nome, que ela disse, olha, por que eu fui assistir esse programa agora? Eu entendi tudo isso aí, essa dor está me consumindo e o que eu devo fazer para sair disso, mas eu não consigo. Aliás, ela até sabe o que deve fazer, mas ela não consegue. Doutor Guilherme, para as pessoas que estão nos assistindo, reconheceram dentro de si, porque às vezes se tiver outra pessoa do lado ela já não reconhece, mas se ela está sozinha ela reconhece, e a gente tem esse problema muitas vezes. Como sair disso tudo se ela não consegue, ela não tem forças? Às vezes a automutilação, o alívio que isso traz é muito maior. Claro, exatamente isso. É interessante a colocação do pastor Rogério quando ele dá esse exemplo dessa pessoa que teve ali um início de uma pequena prática ali, né? Às vezes foi ali cutucando a unha e ela percebe aquela dor, aquele sangramento ali e viu que aquele ali deu um... Por que eu estou fazendo isso? A pessoa faz uma interrogação, ela faz uma indagação e ela então tem ali um processo de consciência, de lucidez e, poxa, eu não vou nem continuar isso aqui. Mas outras pessoas acabam desenvolvendo uma satisfação com aquilo ali, pelo alívio momentâneo, instantâneo que aquilo produziu, e aí continua essa prática e entra, sim, nesse processo de dependência, né? Cria, sim, um vício com relação a isso, esse ciclo. O que fazer com relação a isso? Óbvio que a primeira questão que a gente acabou de falar, tanto no caso aí, colocado pela primeira pessoa que perguntou com relação a essa dificuldade do cara sair de um processo de vídeo, de dependência, às vezes de uma questão sexual, a primeira questão é ter uma atitude lúcida e consciente a respeito daquilo. Primeira coisa. Estou procedendo de uma forma, com um comportamento, fazendo um sintoma, produzindo um sintoma inadequado, isso não está sendo bom para mim. Procurar ajuda é a primeira coisa. Saber que essas pessoas elas têm como base, como pressuposto, uma dificuldade enorme e expressiva. Então, naturalmente, essas pessoas, na sua estrutura de personalidade, são mais fechadas, são mais dependentes emocionalmente de outras pessoas.
Então, buscar uma relação de proximidade com outras pessoas é um primeiro passo. Buscar uma ajuda profissional é muito bem-vinda quando a pessoa já está no nível de fazer práticas já com as lesões. Buscar um profissional, buscar uma ajuda, a gente começou a falar sobre a questão de um apoio na área da psiquiatria, por exemplo. Quando já tem um sintoma muito evidente, já está mais agravado, é necessário muitas vezes fazer uma intervenção medicamentosa se é detectado uma outra patologia associada. Porque às vezes ela pode estar com uma depressão mal cuidada, maltratada, ela pode ter sim sofrendo um bullying na escola, é muito comum. A gente teve uma pessoa que a gente acompanhou no consultório, é uma menina que tinha essas lesões por causa de uma questão muito de bullying na escola. Então, assim, as meninas, existe uma inadequação social hoje muito grande, principalmente nas meninas e na adolescência, né? Hoje, a prevalência maior do cutting é na adolescência, nessa faixa etária, sim, e no público feminino, com mais evidência. E o que a gente pode perceber é que, como é um sintoma que é em silêncio, a pessoa sofre em silêncio, dar a essa pessoa uma possibilidade de fazer uma expressão diferente daquilo é uma saída. A gente costuma dizer o seguinte, quem não se expressa criativamente vai se expressar destrutivamente. Mas todo mundo tem necessidade de se expressar. Qualquer um de nós, em níveis diferentes, tem essa necessidade expressiva. Quem tem esse tipo de sintoma tem mais dificuldade. Então, quando ele procura uma ajuda, a primeira identificação é saber se tem alguma outra patologia, fazer o uso da medicação se for necessário. Muitas vezes é necessário de fazer uma medicação, porque a pessoa consegue ter um alívio dessa ansiedade, entendendo que não é o tratamento. Sim. Ela vai aliviar muito esse sintoma. Essa impulsividade, o remédio, ele tira essa impulsividade, ele chega a... Ele ajuda muito no processo da transtorno de ansiedade de tirar esse mecanismo de impulso. Ele alivia esse processo de impulso, o que permite a pessoa, então, fazer um movimento de uma busca por outras questões. Quando ela está muito presa com relação ao sintoma, a medicação atua aí. Ela atua fazendo esse alívio desse processo da produção do sintoma, ela fica então com uma capacidade melhor de controlar aquilo e assim de buscar uma ajuda. Então ela pode fazer o uso da busca de um processo terapêutico, de um processo psicoterapêutico, para ajudar principalmente na construção e na solidificação dessa personalidade, dessa estrutura, que realmente teve uma falha, desde a questão da infância, mas também na adolescência. Tem uma raiz para isso, né? Sem dúvida. É na adolescência que se forma, a personalidade se estrutura na infância, mas a identidade de quem eu vou ser, quem é o adulto que eu me formo, é na adolescência. E que você está falando muito sério, doutor Guilherme, só quero até ajudar você que está em casa, como esse processo de automutilação, do cutting, que se desenvolve, é muito individual, é muito pessoal, como disse o doutor Rogério, o doutor Guilherme, obrigado. E o doutor também Rogério está aqui do meu lado direito. Então, assim, esse acompanhamento de medicação é só prescrito por um profissional da área. Claro. Senão você vai estar aí desenvolvendo um outro processo que é você talvez estar ingerindo substâncias para simplesmente melhorar, mas o que não deve. Uma coisa que eu achei interessante é que ela, naquele momento, embora ela foi fundo e sangrou muito, a dor que ela sentia não era uma dor assim insuportável. Mas depois que ela começou a elaborar por que eu estou fazendo isso, aí ela começou a sentir a dor mais intensa, né? E parou para... por que eu estou fazendo isso? Né? Então, nem sempre as pessoas têm esse momento ou o tempo de elaborar as coisas para entender por que eu estou fazendo isso, por que esse ciclo está se repetindo. Alguma coisa está errada. Seria bom até perguntar, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Exatamente. Seria até uma parte da pessoa se curar ou questionar para entender. Voltar à razão, né? Porque a forma de voltar à razão. Entender aquilo que ela está fazendo. Deixa eu só fazer uma correção aqui rápida. Eu tinha dito que o culto homens e mulheres seria às 17h30, mas na verdade começa às 19 horas.